Nós temos falado, eu falei um bloco recentemente de estudos a respeito de Apocalipse 4 e Apocalipse 5. E muita gente gostou, muita gente não entendeu, e nós vamos dar uma repassada lá. Então, nesta noite eu vou tentar trazer um pouco a respeito de... falar mais um pouquinho de Apocalipse 5, está bem assim? Uma lição, vai ser uma lição, e vai ser muito bom. Primeiro, nós vamos ler uma escritura em Apocalipse, capítulo 8. Vai ser a escritura em Apocalipse 8, do verso 1 ao 4. Este evento de Apocalipse 8, do verso 1 ao 4, é o maior, é considerado pela Bíblia como um dos maiores eventos que já aconteceu à humanidade, quando os 7 selos foram abertos. E aqui retrata toda a cena do que aconteceu. Apesar de não falar muito, mas vocês sabem, né? O livro de Apocalipse é um livro muito rico, e cada detalhezinho ele significa algo, tem algo especial ali. Em Apocalipse 8, verso 1 ao 4, diz assim: E havendo aberto o 7º selo, se vocês quiserem ficar de pé, pode ficar de pé, que vai ser a nossa leitura oficial. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas as 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse 8, do verso 1 ao 4. Que Deus abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. É muito rica essa cena aqui, tem bastante detalhes, vamos tentar falar um pouquinho. Mas aqui está dizendo que quando o 7º selo foi aberto, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Vou fazer uma pergunta para a nossa audiência: onde que o 7º selo foi aberto? No céu ou na terra? Foi aberto aqui na terra, não é isso? Isso é fácil. Foi aberto aqui na terra. Mas quando ele foi aberto aqui na terra, lá no céu, houve silêncio pelo espaço de meia hora. Depois que ele foi aberto, isso aqui é um paradoxo, porque quando o 7º selo foi aberto aqui embaixo, não houve silêncio aqui embaixo. Foi um berreiro, uma gritaria, e está até agora, né? Esse berreiro, essa gritaria, porque nós começamos a entender o que isso significava e a magnitude deste evento. Mas a Bíblia fez questão de dizer que quando ele foi aberto no céu, ainda demorou meia hora para começar a gritaria lá em cima. Então é disso que nós temos falado aqui nessas últimas lições, não é? E aí, na sequência, tem tanta coisa aqui, meus amados, se você quiser anotar, eu não vou usar meu quadro hoje, só vou usar a voz aqui com as notas que eu tenho. Mas quando foi aberto esse 7º selo, também fala outra coisa interessante, que os 7 anjos que estavam diante de Deus foram-lhes dadas 7 trombetas, quando isso aconteceu. E o profeta disse que, de uma maneira sobrenatural, quando os selos foram pregados, as trombetas também foram pregadas. Está dentro dos selos. Então, dentro dos selos está contido o que significam as 7 trombetas. A revelação das 7 trombetas está dentro dos selos. Quando foi pregado, então é perfeito aqui com o quadro que nós estamos vendo, que assim que foi aberto os selos, né, incluindo o 7º selo, aqui foram dadas as 7 trombetas para os 7 anjos, quer dizer, está prestes a soar a última trombeta, a 7ª trombeta, né, logo após este evento. E aí, no próximo verso, diz assim: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Primeiro, vou ter que parar com vocês aqui, vamos ter que rever algo muito importante para nós entendermos do que se trata isso. Bom, no Velho Testamento, se você pecasse, se você cometesse um pecado, você tinha que oferecer um animal para substituir você, que você deveria morrer. A lei disse que você tinha que morrer. Mas Deus achava uma saída para quem quisesse se arrepender, e se você trouxesse um animalzinho, então aquele animalzinho podia ser imolado no teu lugar. Só que isso era parte era parte só do quadro daquilo que era necessário. Tinha mais uma coisa que era necessário. Quando este sacrifício era oferecido, quando era imolado esse cordeiro, tinha duas ofertas de sacrifício durante o dia, uma de manhã e uma à tarde.
E isso era constante, era gente o dia inteiro vindo no templo oferecendo os seus sacrifícios pelo pecado que tinha cometido. Porque o sincero, irmão, ele é assim, ele sabe quando ele errou. Imediatamente cometeu adultério, roubou, adulterou, etc. Né? Então a pessoa corria para o templo e ela apresentava esse animal. Só que quando se apresentava o animal, que ele era morto, tinha que se oferecer um incenso para que aquilo fosse aceito na presença de Deus. Então, quando se oferecia o animal, tinha ainda que oferecer um incenso no altar de ouro. Vocês lembram? Tinham 3 átrios no templo, não é? Então, o primeiro átrio era onde se oferecia o sacrifício do animal. O segundo átrio era onde se oferecia um incenso. E o terceiro átrio é onde Deus habitava. Então, para Deus receber o sacrifício que tinha sido feito no primeiro átrio, tinha que se oferecer incenso no segundo átrio para subir junto com a oração, a confissão daquele pecador que estava lá fora. Enquanto matava o cordeiro, você tinha que ficar confessando, você sabia disso? Você ficava lá confessando, ficava dizendo, Senhor, aceita e o substituto, Senhor, aceita o substituto porque eu cometi um deslize, eu cometi uma transgressão. E aí, o sacerdote, então veja, irmão, não existe uma obra sem sacerdote. Já começa a entender aí que mesmo que você tivesse o sacrifício, mas sem o sacerdote para oferecer o incenso, que daí era o incenso aromático, era a fragrância que agradava as narinas de Deus, que daí ele falava, tá bom, eu sentindo esse cheiro agradável, porque veja, irmão, dentro do contexto da intercessão existe o ministro, olha, dentro do contexto da intercessão tem o ministro ele representa Cristo, e Cristo é o intercessor. Então não existe uma obra mediatória sem o ministério, sem um pastor, sem um líder que esteja oferecendo incenso enquanto você oferece a sua vida como um sacrifício. Ele está constantemente oferecendo incenso, que é o incenso aromático que chega na presença de Deus, e naquela representação, veja, Deus fala, olha, esse homem está certo, ele tem um sacrifício, ele tem um ministro, ele tem um sacerdote, então ele está de acordo com os meus preceitos, ele está de acordo com a minha lei, não é? Que Deus instituiu o ministro, foi Deus que instituiu o ministério, foi Deus que instituiu os ministros, eles nunca deixaram de existir, não é? Então, dentro desse contexto da mediação, nós temos o ministro. Então, ele ficava lá oferecendo isso era no segundo átrio. Ele, enquanto era oferecido lá fora, aí ficava o homem confessando lá, esperando, então ele oferecia o incenso. Enquanto ele oferecia o incenso, aquela fumaça saía do segundo átrio e entrava lá no lugar santíssimo, Deus sentia aquele cheiro e ele aceitava o sacrifício. Não é maravilhoso? Para nós certificarmos de que nós estamos falando realmente o que a Bíblia mostra para nós, vamos ler um pouquinho creio que é em Mateus capítulo 2, vamos ver aqui, Mateus capítulo 2 ou Mateus capítulo 1, ou Lucas capítulo 1, vamos lá. Para nós entendermos como funcionava isso mesmo, até nos dias de Jesus tinha isso, até nos dias de Jesus ainda tinha esta ordem, né? Esta ordem estabelecida por Deus, e essa ordem ainda existe até hoje, não é? Ela só saiu da sombra do Velho Testamento e entrou numa realidade no Novo Testamento. Verso 8 diz assim, está falando de Zacarias, aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, então isso aqui era normal fazer, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, está vendo? Quer dizer, o povo que estava lá fora é o povo que tinha pecado. Eles ficavam lá fora, orando e dizendo, Senhor, aceita o sacrifício, Senhor. Eu sei que eu errei, mas eu estou arrependido. Não é? E aí, mas tinha o povo, tinha o sacrifício, e agora tinha que ter o ministro. E o ministro estava lá fazendo o seu papel, oferecendo incenso. Então, veja como que Deus tem todo um sistema, né? Deus tem todo um órgão em funcionamento. E diz, e Zacarias... Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. À direita do altar de incenso. Então está falando exatamente o que ele estava fazendo. Na hora do incenso, né? Ele estava lá oferecendo e o anjo aparece para ele dentro do segundo átrio. Ele estava dentro do templo fazendo isso.
E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Certo? Agora, o profeta explica aqui, e a Bíblia diz que João era velhinho, era bem idoso, sua esposa também já era avançada em idade, e João, quando ele tinha casado, quando ele era jovem, ele queria um filho. E João tinha pedido por um filho: Senhor, eu gostaria de ter um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E ele ficou velho e nada do filho chegar. Não é? Mas nesse dia, enquanto ele oferecia um incenso, aquela oração que ele tinha orado há 50 anos atrás, sei lá quanto tempo que ele tinha orado, finalmente entrou lá dentro na presença de Deus. Olha que coisa, né, irmão? E nós ficamos tudo perturbados, que a gente quer que a oração entre na hora, que Deus te responda na hora. Mas Deus não esquece de nada. Ele tinha orado, a oração não tinha se perdido no meio do caminho. Mas ela estava pairando bem quase dentro do átrio onde Deus habita, para entrar lá dentro, para ter uma audiência com Ele, para Deus ouvir a voz dEle. Mas, naquele dia, o sacrifício, esta oferta de incenso foi especial. Essa aqui foi especial. E naquele dia, o anjo veio e desceu só para falar para ele. Falou: ó, João, vim contar um negócio para você. Acabou de entrar lá na presença de Deus aquela oração. Eu falei: mas não pode, mas isso eu já tinha até esquecido dessa oração, meu Deus. Já achei que não ia responder e tal. E daí você vai ver que na sequência, que você pode ler depois, ele já nem acreditou. Falou: não, isso aí, como se diz o nosso, já prescreveu. Isso aí já não tem mais como não. Agora, como é que eu vou fazer um negócio desse? Minha mulher nem dá conta mais, etc. Não é? Nós conhecemos a história. Esse é o contexto aqui, amém? Agora, voltando ali no nosso texto de Apocalipse, capítulo 8, nós já vamos descobrir o seguinte, que aqui não fala o nome desse anjo que ofereceu incenso, amém? Não fala. Mas diz que veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, todas as orações de todos os santos de todas as eras da igreja. Olha. Não é? Agora, bom, vamos certificar um negócio aqui. Qual que é o único tipo de pessoa que pode oferecer incenso? É qualquer um que pode oferecer incenso? Qual é a classe de pessoas que pode oferecer incenso? É só a classe sacerdotal. Amém? Então, não fala o nome desse anjo, mas uma coisa nós já sabemos, que isso aqui tem que ser um ministro, tem que ser um sacerdote, porque senão ele não estaria fazendo uma obra fora de ordem, que Deus não aceita, ele morreria. Então, nós já descobrimos que esse anjo aqui é sim um sacerdote, ele é um ministro. Não é? E ele é especial. Ele é especial. Bom, então vamos voltar um pouquinho na história do Velho Testamento. O que acontecia então se você pecasse? Você corria para o templo, já comprava lá o seu animalzinho, substituto, saía correndo, ia para o templo, falava com o sacerdote, falava: sacerdote de Deus, pequei. O que você pecou? Ah, meu pecado foi tal e tal, então você vai ter que oferecer esse animal, e quando você oferecer, vai ser oferecido incenso para Deus te perdoar. Aí você ficava aliviado, e daí você falava: acabou, agora meu pecado já foi apagado. Não, não foi apagado. Você ia ter que esperar até o dia da expiação, que era uma vez por ano, amém? Que daí o sumo sacerdote entrava até o lugar santíssimo, era o único dia que ele podia passar do segundo átrio. Todos os dias da semana, podia entrar só no primeiro e no segundo átrio. Só no primeiro e no segundo átrio. Primeiro e segundo átrio. Para oferecer o sacrifício e para oferecer o incenso. No dia da expiação, o sumo sacerdote trocava de roupas e ele entrava até o lugar santíssimo, e quando ele entrava lá dentro, ele entrava, aspergia o sangue no propiciatório, que era o lugar santíssimo, e se ele saísse vivo, significava que finalmente o pecado que você tinha feito lá atrás, aí sim tinha sido apagado, completamente apagado. Amém? Então, veja que tudo isto que foi mostrado em sombras no Velho Testamento, durante as 7 eras da igreja, meus amados, a mesma coisa aconteceu.
Então nós vemos que os santos oraram durante as eras da igreja, tiveram petições durante as eras da igreja, queriam entender o livro. Lembra que em Atos capítulo 1, os próprios discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai restituir o reino a Israel? É agora? Eles viviam perguntando: é agora que o reino de Deus vai descer? Quando é que essas coisas vão ser? Ele disse: não cabe a vocês saber de tempos e estações, mas o meu Pai que está no céu, etc. Mas agora, para nós não é assim que funciona. Para nós agora é a hora de conhecer. Agora chegou a hora de que tudo seja revelado. Então aqui nós vamos entender o seguinte, que aqui é o dia da expiação, porque está dizendo que é a oração de todos os santos. Todos os santos inclui todos os santos das 7 eras da igreja. E este fulano aqui, este anjo, nós vamos tentar dar uma olhada nesse personagem, porque este anjo, ele é um sacerdote, ele está oferecendo incenso, e quando ele oferece o incenso dele, abre a tampa lá do céu para subir todas as orações de uma vez só. É um tufo de oração, irmão. Oração para tudo quanto é lado, subindo. Desde a primeira era até a última era, entra aquele tufo de oração, e Deus ouve, e Deus responde. Quem será esse anjo, meu Deus? Vamos dar uma olhada, tentar descobrir quem será que é essa pessoa especial que oferece um incenso e ele mistura com as orações dos santos, para que elas possam subir. E agora, por que será que as orações dos santos não tinham subido até então? Por que será, meus amados, que essa oração não tinha subido até então? Porque Deus esperava que houvesse uma oferta perfeita. Amém? Deus esperava porque tudo que aconteceu nas eras, irmão, foi eles aguardando até que o perfeito chegasse. Nós estamos vivendo nos dias do perfeito. Amém? Não é maravilhoso, meus amados? Isso é bom demais. Isso é bom demais.